Bom dia, quinto ano, como é que vocês estão? Pronto para mais uma aula? Eu tô que sim. Olhem só, nós havíamos falado em aulas anteriores sobre poluição da água, não foi isso? E a gente falou sobre os seus efluentes, alguns souberam identificar, compreender, outros não, outros trouxeram outros tipos de poluição. E não é bem esse outro tipo de poluição que nós estamos estudando. Não que não existam, tá? Não é isso. Elas podem existir, tá? Porém, a poluição que vocês estão estudando, aprendendo no momento, são poluições como efluentes, vou só repetir, efluentes, os industriais, os residenciais, os lixões, né, por conta do chorume, que é provocado devido aos dejetos, aos resíduos, não os resíduos sólidos, mas em especial aos dejetos, as marés negras, e tiveram outros mais, agora eu não tô me lembrando, porque eu não tô com o livro aqui, não tô com o plano de aula da última vez. Essas foram alguns que eu citei como poluição das águas, que realmente são, de fato elas são. E cada um causam maneiras diferentes de poluir, de disseminar, digamos assim, ainda mais essa poluição, dela provocar ainda maiores extensões, certo? Hoje eu trouxe um tema que eu até pesquisei em um artigo. Não é que não faça parte do que nós estamos estudando. Veja, eu trouxe um exemplo. Por sinal, tem uma imagem, a qual eu vou colocar também. Infelizmente, eu não sei me adaptar a essas imagens para colocá-las em vídeo, assim, ao mesmo tempo que eu estou utilizando. Mas o que eu quero que vocês compreendam é que a imagem que eu vou estar inserindo, ela é uma imagem do Recife, das casas que ficam geralmente nos rios, à beira dos rios, casas de palafita, certo? Tá? A pesquisa que eu fiz não tem nada a ver com essas casas, antes de mais nada. Mas eu vou dar essa explicação do artigo, de um trecho de um artigo que eu achei interessante trazer para vocês. E assim, dessa imagem que vocês vão ter disponível logo em seguida do vídeo. Só basta visualizar essa imagem, você visualizando e você ouvindo e escutando, perdão, você assistindo o vídeo, você vai compreender do que se trata. Veja, essa imagem que irão ver, vocês observem que são casas, lógico, casas que são construídas à beira de rios, certo? É comum aqui no Brasil, tia? Sim. Talvez você não tenha tido a oportunidade de ver. Eu, para falar a verdade, ainda, mesmo com a idade que já tenho, ainda não tive de ver realmente ao vivo e a cores, a não ser por figuras, internet, etc. E o que eu venho a dizer a respeito dessas imagens é o seguinte, vejamos. Primeiro, há uma segregação. Vocês talvez não saibam o que significa segregação. Mas segregação nada mais é do que a separação, tá? De pessoas. Nesse caso, dessa população. A segregação que eu tô falando é porque a cidade do Recife, certo? A cidade, centro, comércio, casas, prédios, saneamento básico, hospitais, né? Nós temos isso dentro de uma cidade, né? Isso que, não é assim que funciona? Pois é. E nós temos, nesse caso desta imagem, nós temos uma segregação. Como assim? Segregação seria separação. Eles estão separados da cidade, certo? Eles não estão morando dentro da cidade. São pessoas que não é porque não quiseram morar dentro da cidade, foi porque elas realmente não puderam arcar com uma casa, né? Uma casa de tijolos, enfim. Não puderam arcar uma casa dentro do centro da cidade e residir ali. Então, a única maneira que elas encontraram, que elas puderam encontrar uma maneira de sobrevida, foi essa, de digamos assim, se apoderar
da beira desses rios, né? E ali construírem casas, que são chamadas casas de palafitas, porque são casas muitas vezes construídas, que são chamadas até de barracos em alguns casos, mas as palafitas porque são feitas de madeira e sempre estão à beira de rios, certo? Aí o que que acontece? O que que tem a ver a água com isso? Água com isso é porque essa água que está ali, essa água que passa por ali, essa água já está contaminada, né? Primeiro, um rio. Segundo, já está vindo contaminada de dejetos que vêm da cidade para essa região. A outra coisa importante a dizer é que essas pessoas que moram ali, elas estão à mercê, eu digo à mercê da sorte, da própria sorte. Por quê? Porque nossos governantes, prefeitos, enfim, tudo mais, eles acabam não visualizando, não mirando para essas pessoas que estão passando por aquelas necessidades, sabendo que muitas daquelas casas ali são casas muito frágeis, eles não possuem banheiro, então utilizam o rio como banheiro, né? Os dejetos fisiológicos, lógico, dependendo se eles não têm o saneamento básico para isso. Muitas pessoas podem até utilizar aquela mesma água, se contaminar, não é isso? Enfim, fora as crianças que estão dispostas a correrem, a não terem um estudo de qualidade, que não é ofertado. Enfim, nós temos uma gama de coisas acontecendo dentro desse mesmo ambiente, tá? E quando eu falo do saneamento básico, porque como a palavra diz, saneamento básico, ele é importantíssimo para garantir a saúde de todos nós. Sem o saneamento básico, antes do saneamento básico, havia uma gama de doenças que se alastravam com bastante facilidade. As pessoas pisavam, traziam para casa, ou então consumiam, né? Podiam fazer o consumo da água que não estava propriamente, de fato, pronta para ser utilizada. Então, essas casas que vocês veem, é uma situação em que as pessoas estão passando por uma situação precária, sem saneamento básico e ainda acabam podendo utilizar, né, infelizmente, água poluída, tá? Aí eu voltei aqui para talvez eu anote, não sei, ainda não sei. Mas aí mesmo que eu anote, eu envio para vocês. Acho desnecessário, apenas quero falar sobre este assunto. Vejamos o que diz. Isso já ocorreu em Manaus. Isso está em um artigo, mas isso vocês não precisam ter noção de onde venham, não no momento. Mas veja. Manaus, que analisando o mapa de internações por leptospirose, parte da população encontra-se refém da sua localização. Áreas mais vulneráveis e acometido pela doença, que apresentam índices expressivos de condições inadequadas de saneamento básico. Observa-se zonas da cidade com menor renda e escolaridade. É preciso o desenvolvimento de políticas públicas. Vejam, esse trecho aqui está falando sobre uma cidade localizada em Manaus, tá? Não sei, eu não cheguei a fazer a busca por inteiro, se as casas são palafitas ou não. Mas mesmo que não fossem, o que mostra aqui é que são casas que, mais uma vez, apresenta-se sem saneamento básico. E é citado uma doença, leptospirose, que muitos popularmente chamam a doença do rato, não é isso? Pois é, a urina, fezes do rato, quando ele é contaminado, quando ele já tem essa doença dentro do próprio sistema, ele acaba passando por meio de urinas e fezes. A gente se contamina e ela pode ser letal, ok? E como? Justamente em ambientes úmidos, com água, onde não há saneamento, né? Onde não há o esgoto, vamos assim dizer,
onde não tem um esgoto, onde não tem um preparamento para se receber essas águas que são poluídas, causam diversos danos. Então, é isso que eu quero primordiar e deixar bem acesinho na cabecinha de vocês, certo? Essa imagem das casas de palafitas é uma realidade brasileira. Nós temos, sim, tem regiões, tem bairros que se formam só de casas de palafita. Mas lembrando sempre, essas casas de palafitas, os seus moradores, eles não possuem um olhar mais crítico dos políticos, né, dos governantes, assim como muitas outras regiões. Por quê? Porque há uma separação. Essa separação ocorre devido a muitas pessoas não poderem morar no centro urbano, né? Na zona urbana. Então, muitas vezes saem de um lugar para outro em busca de melhorias de vida, acabam se deslocando para morros, para casas como estas que vocês estão vendo, e infelizmente ali não há grandes qualidades de saúde, não há grandes qualidades de educação. Os nossos políticos acabam não vendo com mais atenção e com mais objetivo a vida desses cidadãos, certo? Por enquanto é só, tá bom? Eu vou deixando que vocês se informem disso no momento e na próxima aula veremos do que vamos mais uma vez tratar, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. A atividade daqui a pouquinho tá chegando. Tenha um bom final de semana e desde já agradeço a você por estar me assistindo, tá bom? Um beijo muito grande e fiquem todos com Deus.